momentos de adoração e durante a ministração do salmo se perguntou: mas como eu posso adorar, como eu posso dizer essas coisas a respeito de Deus se Ele me abandonou? Olha o estado que eu estou. Irmão, ouça essa palavra para a sua vida agora, você que nos ouve. Em Isaías 49, versículo 15, o Senhor te responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria você. Você sabe o seu nome, porque você proferiu essas palavras. Jesus ainda diz a você: o seu nome está gravado nas minhas mãos, eu nunca esquecerei de você. Chegue-se a Deus e Ele se achegará de você. E para nós que estamos aqui nessa noite, também o Senhor tem reservado bênçãos e maravilhas. O Senhor já está operando. Iniciamos aqui hoje, um retiro a partir das 13 horas. Deus já fez maravilhas no nosso meio. E Deus não se restringe a um grupo de pessoas, a algumas pessoas. Deus pensa diante, Deus enxerga diante, Deus nos ama infinitamente, ao ponto de dar o seu próprio Filho em expiação por conta de nossos pecados, e para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Portanto, sinta-se privilegiado da presença e do poder do nosso Deus na sua vida, na minha vida. Amém? Nós não podemos jamais pensar que Deus nos abandonou. Deus não nos abandona jamais. Ainda que a escuridão momentânea esteja sobre a nossa vida, Deus é a luz que brilhará para que a nossa vida seja iluminada. Amém? A palavra de Deus no Evangelho de João, logo nos primeiros versículos, diz que o Senhor trasladou aqueles que estavam na sombra da morte para a sua luz maravilhosa. Amém? Eu não sei o que você veio buscar nessa noite. Eu sei o que eu vim buscar, mas eu garanto para você, qualquer que seja a nossa expectativa, ela ainda é pequena perto daquilo que Deus vai realizar conosco. Amém, irmãos? Já fui devidamente apresentado. Sou Sérgio, missionário da comunidade Fanuel, aqui pertinho, sou da missão de Santo André. Já vim aqui algumas outras vezes. Estou concluindo um processo de transição com a comunidade de fidelidade, acompanhando a comunidade de fidelidade no processo de transição. Estou aqui desde as 13 horas e amanhã nós teremos um encontro aqui o dia inteiro. Mas nesse momento Deus quer nos falar de maneira específica para esse grupo que está aqui, para aqueles que nos ouvem pela web rádio, pelos meios de internet. E eu também lanço aqui um desafio. O irmão ou a irmã que se apresentou nessa situação diante de Deus, dizendo: como eu posso louvar a Deus, que parece que Deus me abandonou, eu digo para você, irmão, essa palavra foi direcionada para você, você foi tocado agora. Por favor, faça um contato pelo site mesmo da comunidade de fidelidade. O seu testemunho é muito importante para edificar a vida de muitos. Amém? Irmãos, eu tenho aqui um assunto para tratar com vocês nessa noite, e Deus acabou nos designando. Eu convido a você, por gentileza, a tomar a escritura na carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Versículo 19. Hebreus 10, 19. Muitos de nós, muitas vezes, no nosso caminhar, na nossa vida, temos uma dificuldade tremenda de relacionamento. Relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta. E muitas vezes esse relacionamento, ele é um relacionamento rompido com Deus, por causa de coisas e circunstâncias que aconteceram conosco, por causa de adversidades que parece que muitas vezes aconteceram e Deus não estava presente na nossa vida. Enfim, muitas coisas acontecem na nossa vida, se levantam na nossa vida, e parece que ao se levantarem essas coisas, no momento que mais precisamos, Deus não se faz presente.
Ou ele vira de costas, ou ele fecha os seus olhos, ou tapa os seus ouvidos, não nos ouve. Quem já se sentiu assim, diga amém. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já passamos assim. Por mais caminhados que nós somos, nós passamos assim. Nós passamos algo e pensamos desse jeito. Mas eu garanto a vocês, como a própria palavra nos alerta aqui nesse início, Deus não nos esquece jamais. Jamais Deus nos esquece. E a prova de que Deus não esquece jamais cada um de nós está expressa nesses versículos de Hebreus 10. Acompanhe comigo, por gentileza. Diz assim no versículo 19: Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Versículo 21: Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Amém? Deus interviu, não de maneira paliativa. Eu estou com um ferimento, um osso quebrado. Então, antes de ter um processo definitivo, uma recuperação definitiva, eu tomo remédios para aliviar a dor, mas essas coisas são paliativas. Nós precisamos de uma intervenção definitiva para que então nós possamos estar prontos e recuperados. É ou não é assim? Deus não age como remédio paliativo. Deus não é um remédio para tirar a dor. Deus vai além disso. Deus, ele age de maneira completa. A sua intervenção é definitiva na nossa vida. Irmãos, entendamos, no passado do povo judaico, do povo hebreu, para que o homem tivesse o favor de Deus, para que o homem fosse perdoado por Deus, ou para que as suas culpas, os seus crimes fossem amenizados, ele oferecia sacrifícios. Sim ou não? Conhecemos a história sagrada. O homem oferecia sacrifícios: touro, bodes, ovelhas, carneiros, pombas. Era uma série de sacrifícios que o homem fazia. Mas passado o tempo, o mesmo que havia feito aquele sacrifício, entregue aquele animal, o sangue daquele animal em sacrifício, tornava a fazê-lo novamente. Isso porque este sacrifício, ele era ineficaz. Era um sacrifício que não pagava o crime, o delito, o pecado do homem. E Deus, olhando para aquela situação e vendo a ineficácia da ação humana, mesmo que o sacrifício seja uma característica, ou uma alusão ao sacrifício definitivo de Cristo, que nós conhecemos no Novo Testamento, isso não aplacava de maneira alguma o sentimento do coração de Deus. Então o homem caminhava fadado a ter uma morte eterna, a viver no sofrimento, a tomar remédios paliativos e ir para o buraco. Mas a prova de que esse relacionamento doentio do homem não estava certo é que Deus mesmo resolve intervir na vida humana. E Ele não intervém de uma maneira nociva ou destrutiva. Deus envia o remédio para sanar, para curar completamente a vida de todo e qualquer homem que colocar a sua esperança em Cristo Jesus. João capítulo 13, versículo
uma pausa na narrativa do Evangelho, o escritor desse Evangelho, não é? Diz que então Deus amou o homem de maneira tão extrema que não só interviu com um fenômeno sobrenatural ou com fenômenos naturais ou com milagres. Deus enviou seu Filho para morrer no nosso lugar. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus padeceu e sofreu por 6 horas. 6 horas. Desde da hora, não é? Terça, lá pelas 9 horas da manhã, Jesus foi apresentado por Pilatos ao povo, aos sacerdotes judeus. E ele já havia apanhado muito, já havia sofrido bastante na noite anterior. Não foi coisinha qualquer. Mas Jesus tinha um consolo com ele. Preste atenção, você que acha que Deus te abandonou, que você está sozinho, você que nos escuta ao longe, essa mensagem chega ao seu coração agora. O Senhor nosso Deus quer te curar. O Senhor nosso Deus quer curar a todos nós que estamos aqui hoje na sede da comunidade Fidelidade em São Bernardo do Campo. O Senhor quer nos revelar uma mensagem para nos soerguer da situação que nós nos encontramos, seja ela qual for. Jesus aprisionado, Jesus preso, Jesus feito prisioneiro, apanhou e foi apresentado todo machucado diante dos sacerdotes e do povo de Israel. Todos escarneceram de Cristo Jesus, preferiram ao criminoso do que ao santo dos santos. Mas Jesus estava confortado, porque apesar do sofrimento, ele tinha com ele o Senhor nosso Deus. O Pai estava com ele. Jesus, apesar de toda laceração, estava completamente confortado. Preste atenção nisso. Mas passado do meio-dia, 3 horas depois, começa um segundo período na vida de Cristo, no seu Calvário. Cristo é pregado no madeiro e não mais sente a presença de Deus com ele, ao ponto de dizer, Cristo Jesus, dizer: o meu Pai, Deus, meu Pai, me abandonou. Vocês leram a Escritura, vocês conhecem a Escritura, nós conhecemos as Escrituras. João, ele narra isso com muita propriedade. Quando o escritor, a carta aos Hebreus, fala, não é? Que por meio da cortina, isto é, por meio do corpo de Cristo, nós alcançamos a liberdade com Deus, ele está falando deste mistério. Cristo sofrendo com o Pai e agora Cristo sofrendo sozinho, sentindo a ausência de Deus, e verdadeiramente Deus tinha abandonado Cristo Jesus. Pasmem com isso. Deus abandonou a Cristo, sabe por quê? Porque também a Escritura nos diz que Deus detesta o pecado. E a Escritura diz aqui, o escritor aos Hebreus, que Cristo se fez pecado por nós. Quando Deus olhava para a cruz, quando Deus olhava para aquela figura na cruz, ele não via mais o seu filho, ele via o pecado, o meu e o seu, no corpo dele. E Deus não podia estar com ele, porque Deus não se aparta com o pecado. Deus se separa do pecado. Então por isso essa expressão de Cristo, ela é autêntica. E muitas vezes nós estamos na posição de Cristo, pregados na cruz, nos sentindo abandonados por Deus no meio da tempestade, porque Deus não pode se juntar a nós quando nós somos pecados. Isaías 53, versículos 4 e seguinte, diz que Cristo levou sobre si, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados, tudo aquilo que nos roubava da presença de Deus, Cristo levou sobre si. Irmão, entenda, isso já aconteceu, isso não aconteceu
definitivo. Se outrora, no Antigo Testamento, o remédio era paliativo, os sacrifícios eram paliativos, dessa vez Deus intervém e torna definitivo. Por isso eu digo a você aqui nesta noite, e àqueles que nos ouvem: irmãos, você está em dificuldade? Deus não te esqueceu. Deus não te esquece. Deus nos ama, sabe por quê? No centro da mão de Deus está grafado o meu e o teu nome. E não com tinta de caneta, quando nós éramos adolescentes e na escola conhecíamos uma menina, íamos lá e anotávamos o telefone dela, os dados dela na mão, íamos tomar banho, lavávamos a mão para não perder, lavava a mão, perdia, esquecia. Passou, com Deus não é assim, porque o que está, a tinta utilizada para marcar o meu e o teu nome na mão, na palma da mão de Deus, é o sangue do seu Filho Jesus, é impossível de se esquecer. Por isso eu digo a você: se outrora somente os sacerdotes entravam no Santo dos Santos uma vez por ano, purificados, a palavra de Deus aqui em Hebreus diz que o nosso relacionamento com Deus não é mais condicional, é incondicional, porque afinal de contas é o próprio Deus que agiu para que o nosso relacionamento com Ele fosse cumprido. Não há nada que nos impeça de estar na presença de Deus, a não ser, não é, o nosso querer, porque nem mesmo o nosso pecado nos impede de Deus nos amar incondicionalmente. Deus nos ama de maneira incondicional. Por isso nessa noite, o nosso relacionamento, o nosso entendimento de relacionamento com Deus tem que ser qualitativo. Tem que ter um entendimento qualitativo, não pode ser um entendimento qualquer. Eu não posso colocar condição no agir de Deus com relação à minha vida. Ah, mas no passado você não me conhece. Rapaz do céu, se eu fosse contar o meu passado para vocês, o pessoal ia desligar o rádio e vocês iam sair daqui, porque o negócio é feio. Deus não se interessa pelo meu passado. O meu passado foi pregado lá no madeiro da cruz, quando Cristo morreu, e na ressurreição eu ressurgi em vida nova para nosso Deus. E com você do mesmo jeito. Não importa o que passou, passou. Eis que tudo se fez novo. Está lá no livro de Apocalipse. Apocalipse 21, versículo 5 diz assim: eis que faço novas todas as coisas. Você crê nisso? Sim ou não? Sim. Você crê que o Senhor nosso Deus pode realizar essa obra e fazer da tua vida uma vida nova? Sim ou não? Sim. Nós precisamos deixar que essa mensagem desta noite cure o nosso relacionamento com Deus. Mas para isso, irmãos, é preciso que o Espírito cure os nossos relacionamentos entre nós mesmos. Muitas vezes nós transferimos para Deus o abandono que sofremos das pessoas, o abandono que sofremos dos pais. Mas a mensagem anterior, Isaías diz que ainda que a mãe que amamente se esqueça do seu bebê, eu não me esquecerei. O relacionamento humano precisa ser transposto nessa noite, para que nós possamos ter um bom relacionamento com o nosso Deus. Deus precisa derramar sobre a nossa vida, pelo seu Espírito, a graça do entendimento do que é nos relacionarmos com Deus Altíssimo. Eu vejo pessoas cabisbaixas, eu vejo pessoas enfermas, eu vejo pessoas doentes no físico e na alma. Mas eu prefiro pensar agora e profetizar sobre a vida dessas pessoas e das nossas vidas aqui reunidas, e quem nos ouve, que o nosso relacionamento com Deus transforma o impossível da nossa vida em algo possível. Nós não podemos medir Deus pelos nossos relacionamentos humanos. Não importa
se nós estamos aqui nessa noite com traumas, não importa se nós estamos aqui nesta noite com dúvidas com relação ao poder e ao agir de Deus, por conta de relacionamentos da nossa vida, com pais, com irmãos, com vizinhos, com amigos, com pessoas em que nós colocamos muita confiança e até esperança. Eu vou dizer para você o que diz a palavra de Deus a respeito dessas coisas. Maldito é o homem que confia em outro homem. A nossa esperança, conforme a palavra aqui de Hebreus, tem que ser depositada no Senhor, que é maravilhoso, que é grande, que realiza o impossível. É esse que nós cantamos um cântico de adoração agora. Irmãos e irmãs, eu não sei como é que essa mensagem está chegando no teu coração, mas eu sei de uma coisa: se ela está sendo lançada desse jeito, é porque áreas da nossa vida precisam ser curadas nessa noite. Nós precisamos ser curados. Quando eu falo ser curados, eu precisava readequar esse termo, porque isso é uma condicional para o futuro. Eu preciso ser curado. Eu estou falando de algo para acontecer. Mas a Escritura nos ensina que Cristo Jesus já nos curou de maneira única e definitiva no seu sacrifício na cruz. Alguns podem se perguntar: puxa vida, mas então, como é que eu estou vivendo essas aflições? Irmãos, Deus resolveu a parada por nós. Amém? O que era impossível para nós, Deus já realizou. O problema é que ainda caminha entre nós o príncipe deste mundo, desse sistema de coisas. E ele é um adversário safado, terreno mais safado, mentiroso, porque ele já foi vencido na cruz. Vocês sabem uma pessoa que tem vícios, né? Vício do jogo. Eu fui hoje jogar, chego em casa contando que ganhou não sei quanto, mas que vai receber não sei quando, e na verdade ele perdeu tudo que ele tinha. Essa é a atitude de Satanás diante da gente. Ele não pode mais fazer absolutamente nada, porque ele já foi derrotado e vencido. Mas ele tem andado caminhando no nosso meio e nos seduzido com mentiras. Deixa eu falar para você: sabe o câncer? Sabe os problemas estomacais? As dores de coluna? A cegueira? A surdez? Qualquer que seja a enfermidade no corpo, as tempestades da fofoca, das aflições por conta de sofrimentos com filhos, com parentes que andam pelo mundo perdidos, todas essas coisas são mentiras de Satanás para deturbar, desviar ou ainda quebrar o nosso relacionamento com Deus, que já fez tudo por nós. Quando nós dizemos: eu preciso que Deus me cure, irmão, preste atenção nisso. Deus já me curou quando Cristo Jesus foi pregado no madeiro da cruz. Não existe outra cura, não existe outro remédio, não existe outro paliativo para a coisa. Já foi feito tudo em definitivo. O sofrimento, as coisas que passamos, são por conta das mentiras que Satanás tem nos colocado e dito: o teu problema é maior que a participação na experiência de oração, no grupo de oração, na reunião de oração. O teu problema ninguém entende, porque é você que está passando, ele não está passando. Mentira!
coisas que se levantam contra nós são sintomas. Sabe uma doença? Você já teve alguma coisa e já foi curado completamente, mas vira e mexe, parece que aquilo retoma na nossa vida. Os sintomas. Esta é a ação de Satanás na nossa vida. E por nos enganar com os sintomas e nós acreditarmos, nós nos tornamos fracos e doentes verdadeiramente, apesar de termos sido curados em definitivo no alto da cruz. Por isso, nessa noite, nós temos que compreender que o nosso relacionamento com Deus independe de condições em que nós vivemos, ou que passamos, ou que estamos. Porque eu, por mim, não tenho capacidades, mas eu, com Deus, sou vitorioso. Eu disse para os irmãos aqui, tem uma palavra para isso. Eu sou um sucesso. Como é que a palavra que a irmã leu em Josué, capítulo 1, versículo 7, eu vou dizer para vocês o que está escrito nessa palavra, porque ela tem me perseguido há 2 anos. E aonde eu vou, eu escuto alguém pronunciar ela, semana após semana. Isso não é brincadeira. Irmãos que me conhecem, que convivem comigo, que me ouvem agora no rádio, sabem que eu estou falando a verdade. Está escrito assim em Josué 1, 6 e 7. Josué, seja forte e corajoso. Viva de acordo com aquilo que eu vos tenho dito. Não se desvie da minha palavra nem para a direita nem para a esquerda. Viva conforme a minha palavra. E tudo aquilo que você tocar se tornará um sucesso. Eu não preciso nem pegar a minha escritura, porque eu já demorei de tanto que eu ouvi. Mas isso estava lá na antiga aliança. E Deus estava dizendo isso para o sucessor de Moisés. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O que nós somos? O que nós somos? Respondam para mim. Nós somos budistas? O que nós somos? Você sabe o que é ser um cristão? Lá, Josué é o sucessor de Moisés. Cristo veio, a palavra se fez carne, habitou entre nós, viveu entre nós, realizou milagres e prodígios, e ainda nos disse assim: se vocês crerem nessas coisas que eu estou dizendo a vocês, vocês operarão maravilhas maiores que essas ainda. Está escrito isso. E nós somos não sucessores de Moisés, nós somos sucessores de Cristo Jesus. Amém? Portanto, nós temos o poder. Preste atenção e amarre agora, já no seu coração, a obra de Satanás que tem me enganado. Nós temos o poder de, em nome de Jesus, trazer para a nossa vida todos os benefícios alcançados na cruz. Não é pouca coisa. Efésios capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: quando Cristo subiu aos céus, Ele abriu os reservatórios e derramou sobre nós todos os dons celestiais. Nós achamos que são os dons do Espírito somente. Todas as bênçãos do céu, de vida, de santidade, de oração, de adoração, de permanência na presença de Deus, tudo que está reservado no céu para os santos foi derramado sobre mim e você. Nós somos então portadores do poder. Marcos 16, 15. Partilhava isso com os irmãos. Hoje está muito viva essa palavra aqui. Eu vos dou o poder para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para proclamar que a salvação de Deus está no nosso meio. Irmão, você que está dormindo, por favor, acorde. Levante a sua cabeça e preste atenção. Qual é a enfermidade, a dificuldade, a montanha, a onda, o tufão, a tempestade que aflige a tua vida nessa noite? Feche o seu olho, por gentileza. Não durma. Pense qual é.
Seja rápido e rasteiro e diga: Deus, em nome de Jesus, eu quero que esta enfermidade aqui, essa dor nas costas, essa dor na cabeça, ela suma agora. Em nome de Jesus ela vai embora, porque isso não me pertence. Isso é do teu inimigo que vai embora com ele e que se coloque lá nos pés da cruz e não volte mais para a terra. Irmão, essa é a posição que a palavra nos chama. O nosso relacionamento sadio com Deus nos faz pedir tudo aquilo que nós temos necessidades. Eu estou vendo uma irmã ali no fundo com uma criancinha de colo. Essa criança, ela não sabe falar. Muito pequenininha, né, irmão? Mas ela chora. E quando ela chora, a mãe sabe o que ela quer. Se é o choro da dor, sabe que é o choro da dor. Se é o choro do peito, sabe que é o choro do peito. Se é o chorinho do sono, sabe que é o chorinho. É incrível como mãe identifica. Para mim, eu olho para a criança, só chora, ela está chorando. Mas a mãe falou: não, ela está reclamando disso, ela está reclamando daquilo. Nossa, eu tenho experiência, viu, gente, com esse negócio aí, filho, viu? Eu não ganho do Daniel e da Angélica, mas eu tenho muita experiência, né? Eu tenho bastante experiência. E eu olhava para minha esposa com os filhos pequenos e ela dizia: ah, ele está chorando porque ele está com dor de barriga, ela está chorando porque está com gases. Eu falei: como é que você sabe? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos que ser como essa criança diante do Senhor, dependermos inteiramente de Deus, sermos dependentes inteiramente de Deus, chorarmos na sua presença e deixar que Deus, pelo seu Espírito, determine aquilo que nós estamos pleiteando na sua presença. Eu quero aqui, em nome de Jesus, já determinar curas e milagres nesse lugar, porque o Espírito me toca enquanto eu falo aqui, que existe uma irmã aqui que está com um problema sério na área da afetividade. Você tem dificuldade de relacionamento com Deus, porque a sua área afetiva está muito abalada. Em nome de Jesus, irmão, receba essa palavra de cura agora. Deus está curando o seu coração. Não importa a decepção que você passou, Deus não nos decepciona jamais. Eu louvo a Deus pelo que foi ministrado aqui antes de eu assumir, porque exatamente esta a mensagem central para esta noite. Deus não nos decepciona. Receba em nome de Jesus essa palavra na sua vida. Não importa a decepção que você sofreu. E digo mais, não é? Você está desse jeito porque você se sentiu abandonado. Deus não te abandona. Deus jamais te abandonará. Deus abandona e abomina o pecado, não o seu filho. Acabamos de fazer uma reflexão a respeito dos momentos finais de Jesus com relação a isso. O nosso pecado fez com que Cristo fosse abandonado, para que nós jamais fôssemos abandonados por Deus. Foi de uma vez por todas. Eu quero determinar aqui em nome de Jesus a cura de uma pessoa agora. O Espírito vai me trazendo isso ao coração, de uma irmã que não consegue perdoar uma outra irmã de sangue, porque se sentiu usada e abandonada por essa irmã, se sentiu como objeto. Irmã, eu quero agora, não é, determinar em nome de Jesus que essa palavra objeto, ela seja extirpada da sua vida. Esta é a palavra que tem lhe causado dor. Eu fui um objeto, usada como objeto. Em nome de Jesus, receba a cura agora. Receba a cura. Você não é um objeto, você é uma filha de Deus, eleita de Deus. Foi por tua causa, irmão, que Cristo Jesus sofreu o que sofreu, porque Deus te ama infinitamente.
Senhor nosso Deus, eu te agradeço, porque o Senhor está realizando verdadeiras curas e milagres no nosso meio. Não agora, Senhor, o Senhor já realizou com Cristo Jesus, mas o Senhor está nos rememorando para que nós tomemos posse. Irmão, você recebeu agora uma procuração em mãos. Vá determinando aí no lugar que você está, em voz viva: eu renuncio agora. Não é? Diga o que você tem que renunciar aí, qual é o problema. Deus, eu quero renunciar agora. O Espírito me coloca no coração o problema da mãe, com o filho envolvido em coisas obscuras, drogas, bebedeiras. Irmã, renuncie agora. Diga: isso é uma artimanha de Satanás. Deus já livrou meu filho de tudo isso. O Senhor Jesus já morreu por ele na cruz, e eu não aceito essa situação. Peça ao seu filho a Deus agora. Diga ao demônio: saia da vida do meu filho. Você não tem lugar na vida do meu filho. Ele foi comprado pelo sangue de Jesus. O véu se rasgou, o corpo do Senhor foi dilacerado, e agora eu estou na tua presença, Pai, pedindo pelo meu filho. Vá dizendo a Deus o que você quer. Em nome de Jesus eu quero orar pelas famílias, pelos casais que têm problemas de relacionamento, que têm brigado por causa de dificuldades na afetividade, dificuldades na sexualidade, tem causado uma pane no seu relacionamento com Deus. Irmã, receba a cura agora. Deus é Deus. Onde Satanás ousou semear a destruição, Deus está passando agora um trator e nivelando todas as coisas. Não porque Ele resolveu fazer isso na sua vida agora, mas porque você está ouvindo a mensagem e Deus está podendo operar em seu favor. Abra-se ao Senhor. Abra-se a Deus. Eu vejo agora um jovem rapaz, para que você saiba que Deus está falando com você, irmão. Você está ouvindo pela rádio, pela internet, e você acabou de se ajoelhar diante do computador. Irmão, Deus está arrancando você dos vícios das drogas. Ontem à noite você usou, você cheirou cocaína, foi a última vez, porque em nome de Jesus você está sendo liberto e curado agora, porque você está procurando um relacionamento sincero com Deus. Você rasgou seu coração na presença de Deus. É você mesmo, irmão, que agora acabou de tirar da mesa do computador um poder amarelo com as letras, os escritos em azul, para que você saiba que é com você. Uma irmã aqui do estado da Bahia faz parte dessa obra. Não sei se está aqui agora, não sei se está nos ouvindo. Você até hoje caminhou com dificuldade porque você se sentia abandonada pelo teu pai. Teu pai nunca deu a atenção que você queria, que você precisava. Pois eu digo para você agora: Deus está restituindo em você, pela sua presença, 100 vezes mais afeição, 100 vezes mais carinho, 100 vezes mais atenção do que você jamais sonhou ou imaginou na sua vida. Isso renda graças a Deus. Deus está curando um homem aqui agora, que teve uma dificuldade tremenda com o padre na sua história, e não foi aqui em São Bernardo do Campo, foi num lugar mais longe. E você tinha dificuldade de caminhar numa igreja, você estava desacreditado da igreja, mas Deus agora está restaurando em você o amor primeiro, porque não são pelos homens, é o amor por Deus. Deus está curando você de relacionamentos desviados. Você figurou Deus em pessoas, Deus está restaurando a sua imagem, reimprimindo a sua imagem no seu coração, e você está sendo curado agora em nome de Jesus.
uma pessoa que está aqui agora, que busca uma solução para uma pendência judicial, para que dê um norte, uma direção para a sua vida, o processo que você está pleiteando. Eu digo a você, irmão, irmã, porque você abriu seu coração diante de Deus, Ele está advogando em seu favor agora, e a causa já está ganha em nome de Jesus. Tome posse, coloque a mão sobre aquilo que Deus reservou para você. Eu vou dizer, você vai saber quem é com você, porque o Espírito me revela aqui quais são as condições. Você disse a Deus: eu não sou mendigo para viver pedindo e tendo que é meu na mão de outros. Pois eu digo a você, Deus liberou agora este processo, esse pleito em seu favor, porque você não é mendigo. E Ageu 2, a palavra de Deus nos diz: o Senhor nosso Deus é dono do ouro e da prata, tudo pertence a Deus, e Ele está dando a você agora. Não são homens ou demônios que impedirão o agir de Deus na tua vida. Demônio que estava oprimindo, amarrando, colocando para baixo essa situação, eu determino agora em nome de Jesus: saia, porque o Senhor Jesus entrou na jogada. Você não tem lugar agora, vai embora e não volte mais, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, derrama sobre as nossas vidas nesse lugar, derrama sobre a vida daqueles que nos ouvem ao longe, ou daqueles que ouvirão essa mensagem daqui a alguns dias, ou daqui a algumas semanas, quando elas forem reproduzidas em meios digitais. Torne atual essa mensagem, Senhor nosso Deus, e cure o coração de muitos no relacionamento que tem com o Senhor. O Senhor não nos abandona. O Senhor não nos abandona. O Senhor nos ama infinitamente, ao ponto de se doar inteiramente por nós na maneira de Deus. Rendamos graças a Deus nessa noite, porque Ele tem operado em nosso favor. O véu que separava já não separa mais. A passagem está livre e aberta para nós entrarmos e sairmos da presença de Deus, sempre que o nosso coração deseja. Não existem pessoas especiais para a presença de Deus. O que existe é uma abertura aberta, iniciada por Cristo Jesus, para todos aqueles que ouvem o apelo do Senhor e do seu Espírito. Nós somos filhos, e filhos têm o direito da presença do Pai. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Nós te amamos e adoramos, porque sabemos que é grande o que o Senhor está realizando conosco. Feridas da alma, depressão, pensamentos de morte, pensamentos negativos, pessoas que se autodepreciam, que se olham no espelho e dizem: eu não valho nada. Eu quero determinar agora, em nome de Jesus, o fim dessas expressões, porque você vale o sangue, a totalidade do sangue do nosso Deus que morreu por nós. Você é precioso. Você é precioso. Você é precioso para o Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Para finalizar, ouça o versículo 22 novamente. Portanto, cheguemos perto de Deus, com o coração sincero e uma fé firme, e com a consciência limpa das nossas culpas, e com o corpo lavado com a água pura, a água que jorrou do peito de Cristo Jesus. Aleluia.